Apocalipse capítulo 20, a partir do versículo 1. Diz assim a palavra de Deus: Então vi descer do céu um anjo, tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. Ele segurou o dragão, a antiga serpente, que é o diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Lançou-o no abismo, fechou-o e pôs selo sobre ele, para que não mais enganasse as nações, até que se completasse os 1000 anos. Depois disso é necessário que ele seja solto por pouco tempo. Vi também tronos, e nestes sentaram-se aqueles aos quais foi dada a autoridade de julgar. Vi ainda as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como por causa da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam a marca na fronte e na mão, e viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem os 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre este, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e reinarão com Cristo durante 1000 anos. Amém. Nós chegamos num ponto, irmãos, no nosso estudo, onde nós devemos tratar o assunto do milênio, que na Escritura também é chamado de o reino dos céus. E na Escritura também é chamado da era vindoura. E na Escritura também é chamada esta era de o descanso para o povo de Deus. O milênio, ele é um período em que Cristo reinará nesta terra. Eu sei que muitos irmãos estão esperando ir para o céu, né? Mas eu gostaria de informar a todos os irmãos que, com a graça de Deus, Cristo reinará sobre esta terra. E Ele disse que voltaria. E Ele disse que voltaria para estabelecer o seu reino sobre essa terra. E Ele é Senhor de senhores e Rei de reis. E um dia todo joelho se dobrará diante dEle. Nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda língua confessará que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E esse período, irmãos, nós vamos seguindo uma série de estudos. Esse período, ele é imediatamente após o tribunal de Cristo. E a palavra de Deus diz que todos os crentes comparecerão perante o tribunal de Cristo, para cada um responder e receber o bem e o mal de acordo com o que fez por meio do corpo. Todos nós compareceremos perante o tribunal de Cristo. E muitas vezes, irmãos, nós temos uma desculpa da seguinte forma: nós, por não entendermos sobre algum tema, nós dizemos que ele não é tão importante. Essa é a nossa escusa. Não, o importante é Cristo. Nós estamos falando de Cristo. Nós estamos falando da consumação de toda a vitória de Cristo. É o Cristo na sua vinda. Às vezes os irmãos podem pensar que nós estamos falando das coisas que vão acontecer no futuro, não. Ou da besta, do falso profeta, do que vai acontecer quando Jesus voltar. Mas, na verdade, o que nós estamos tratando aqui é da vinda daquele que virá. Amém? Da revelação das coisas que diz respeito à consumação do mundo que acontecerá por meio de Cristo. Porque esse é o propósito eterno de Deus. Esse é o mistério de Deus, seu Filho. E Efésios 1:10 fala que esse mistério é de fazer convergir em Cristo todas as coisas. Ou tornar a congregar em Cristo. Tornar a orbitar em volta de Cristo todas as coisas, nos céus, na terra. Amém? E é sobre isso que nós estamos tratando. Nosso assunto é o Senhor Jesus. Amém? Nós nos reunimos em torno de Jesus. Nós oramos em nome de Jesus.
E nós desejamos que Cristo venha. Que esta terra de injustiça se torne um reino de paz e justiça e retidão através do reinado de Cristo. Amém, irmãos? Então, Apocalipse 20 é um dos textos que chama esse período de 1000 anos, ou milênio. Hebreus capítulo 3 chama esse período de o descanso para o povo de Deus, e o versículo diz assim: resta um descanso para o povo de Deus. No Evangelho de Mateus você encontra esse tema como a era vindoura ou o reino dos céus. E é importante distinguir alguns aspectos do reino dos céus, porque há muita confusão sobre isso. Primeiro, onde o rei está, irmãos, ali está o reino. Amém? Por isso que Jesus disse que se ele expulsava demônios pelo dedo de Deus, era chegado o reino de Deus entre eles. Amém? Isso é um aspecto do reino dos céus, que nós não podemos ignorar. Outro aspecto é onde o governo de Deus é exercido, ali está o reino de Deus representado. Então o reino de Deus também tem o seu aspecto na história da igreja, onde a igreja manifestou o reino de Deus. Ali está o reino dos céus. Por isso Jesus diz que o reino dos céus é semelhante a tantas coisas, como diz Mateus 13. Mas também o Senhor Jesus disse que haveria o reino dos céus, onde ele seria o rei. E na sua primeira vinda, você vê ele como um servo sofredor. Alguém que veio para redimir o mundo, e não para julgar o mundo. Ele disse, eu não vim para julgar o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por mim. E ele vem como o redentor do mundo, apresentando essa proposta de Deus da salvação, que é ele mesmo. E aqueles que o recebem estão salvos eternamente. Mas ele disse que voltaria. E ele disse que voltaria para estabelecer o seu reino nessa terra. E é desse terceiro aspecto do reino dos céus que nós vamos tratar. É o aspecto que tem todas aquelas normas descritas em Mateus 5, 6 e 7. Ou aquela carta magna do reino dos céus. Se você não fizer desta maneira, de modo algum você entrará no reino dos céus. Ainda que você seja um crente. E é disso que nós estamos tratando aqui. Dessa era de 1000 anos, após o tribunal de Cristo. E que desta era, muitos cristãos, possivelmente, ficarão de fora. Por quê? Porque não cumpriram a vontade de Deus. Como disse Jesus em Mateus 7. O reino dos céus é daquele que cumpre a vontade de meu Pai que está nos céus. E que muitos haviam de dizer para ele naquele dia, que expulsaram demônios, fizeram maravilhas, e o Senhor diria a eles expressamente, eu não tive relacionamento convosco, eu não vos aprovei, nunca vos conheci, apartai-vos de mim, vós que praticais iniquidade. O reino dos céus, ele começa nesse aspecto imediatamente quando as virgens são ressuscitadas. E 5 delas eram nécias e não estavam preparadas para as bodas do Cordeiro. E ficaram de fora. Eram virgens, mas ficaram de fora. Esse período, irmãos, é o período da disciplina para os crentes. Que nós vimos em tantas reuniões que viemos vindo nas últimas semanas. Não trata da nossa salvação eterna, mas do período de correção para nós. E é interessante porque muitos ignoram esse tema. Mas esse tema justamente, irmãos, é o tema que reconcilia, por exemplo, a questão de que as pessoas são salvas em Cristo Jesus, mas sofrerão disciplina da parte do Senhor por um tempo. E a disciplina é para aqueles que são filhos. Amém? Se não sofreram disciplina nesse tempo, se ignoraram a correção nesse tempo, se ignoraram aqueles que deveriam, se ignoraram a sua reconciliação com alguns nesse tempo, um dia terão que pagar até o último centil, porque deixaram de perdoar o seu irmão.
São salvos, sim, mas são filhos. E não há filho a que o pai não corrige. Então esse é o tempo dos filhos. Amém? E eu preciso falar alguns termos para os irmãos que gostaria que guardassem nas nossas mentes. Amém? Guarde esse tema, irmão. Milenismo. Isso é o que trata desse assunto, do milênio, do reino de Cristo por 1000 anos. E existem diversas interpretações para esse tema. E a primeira que eu gostaria de tratar com os irmãos, eu vou falar 3 delas. Amém? Se você quiser já guardar no seu caderno. E o primeiro é o pós-milenismo. O segundo, irmão, é o amilenismo. Amilenismo. A palavra é sempre a mesma. Milênio. Amém? Esse é o tema sobre ele, o milenismo. Primeiro, pós-milenismo. O segundo, amilenismo. E o terceiro, pré-milenismo. E do que fala isso, irmão? Está falando grego? É. Mas é importante. Por quê? Alguns irmãos dizem que Jesus virá após o milênio. Esse é o pós-milenismo. Que já está acontecendo um período chamado milênio e Jesus virá depois dele. E esse período já está acontecendo. E é assim que muitos irmãos entendem as Escrituras, principalmente nesse texto. Amém? Existem irmãos que dizem que não. Que isso não é literal. Que o Senhor já está reinando sim, mas no céu. E que agora ele já está estabelecido o seu reino e um dia ele virá, mas já acontecerá imediatamente o estado eterno. Nós estaremos para ele para todo sempre. Não haverá um período de 1000 anos. Por isso chama amilenismo. Eles creem no milênio, sim. Há até um título um pouco estranho para eles. Mas eles não creem no milênio literal. Então eles são conhecidos dessa forma. E muitos irmãos, como nós, cremos que o Senhor virá antes do milênio. Por isso, pré-milenismo. Porque o Senhor virá antes do milênio. Então, é a colocação da onde está a vinda de Cristo. A vinda de Cristo está onde, irmãos? Para nós, pelo menos para mim, para muitos irmãos, o Senhor virá antes do milênio. O Senhor virá e estabelecerá o seu reino nessa terra. E é por isso que nós oramos. Venha o teu reino. Seja feita a sua vontade aqui na terra, como é nos céus. Nós oramos por esse reino que virá. E nós aguardamos dos céus o Filho de Deus, que estabelecerá nesta terra, não é em outra terra, irmãos. Não é umas nuvenzinhas que nós vamos estar sentados, amém? Cantando lá no céu. É nesta terra o Senhor estabelecerá o seu reino. E aqueles que venceram reinarão com Cristo. Então, nesse tempo, irmãos, nós temos vencedores e temos pessoas que não foram vencedoras. Entre os salvos, nós temos vencedores e aqueles que não foram vencedores. Então eu gostaria de descrever para os irmãos essas 3 escolas. Nós vamos enfatizar a terceira, mas para que você saiba o que cada uma trata. Primeiro, o pós-milenismo. Ele fala que o reino dos céus está acontecendo agora. É, na verdade, o governo de Cristo no coração dos homens. Não é, portanto, algo futuro. O pós-milenismo diz que haverá uma conversão de todas as nações antes da volta de Cristo. Que terá um período de paz entre as nações, entre raças, entre classes sociais. O pós-milenismo não acha que o milênio é literal. Porém, é sim um grande período de tempo. Ou seja, ele não acha que é 1000 anos literais. Mas para o pós-milenismo, o milênio é toda a era da igreja.
onde Cristo reina no coração dos homens. Este reino terá um crescimento gradual. A pregação do Evangelho vai aumentando gradualmente até estabelecer esse reino. Quando a pregação do Evangelho chegar ao seu ápice, onde se transformou através do Evangelho todas as esferas da sociedade, então Cristo vem. Termina o milênio, Cristo volta e acontece o estado eterno. No término desse milênio, que para eles é todo esse tempo, haverá o retorno de Cristo. Esse é o pós-milenismo. Talvez o pós-milenismo seja, de alguma forma, irmãos, o pai da teologia da prosperidade, em que os crentes vão reinar nessa terra, já estão reinando. Então eles podem ser reis, governantes, estão influenciando em todas as esferas da sociedade. Talvez você já ouviu isso muito nos círculos evangélicos e não sabia por quê. Este é um dos motivos. Também o outro motivo que causa esta escola ser tão poderosa muitas vezes é os períodos de paz na história do mundo. Todas as vezes que o mundo estava vivendo períodos de paz, essa escola foi muito influente. Porque se está havendo paz no mundo, então nós já estamos vivendo o milênio. E todas as vezes que havia uma guerra, então, daí essa escola deixava de ter adeptos, porque, então, ela estava equivocada. E grandes homens de Deus eram adeptos dessa escola. Talvez todos os reformadores. Porque eles viveram um período de grande influência do Evangelho em todas as esferas da sociedade. Amém, irmãos? Haviam cidades inteiras que eram influenciadas pelos cristãos. Genebra, a Alemanha inteira, não é? Então, por causa disso, essa escola ela ficou muito conhecida. Grandes homens de Deus, como Jonathan Edwards, por exemplo, eram adeptos do pós-milenismo. E ainda hoje há grandes homens de Deus. Amém? A outra escola chama-se amilenismo. E ela diz que não haverá nenhum reino terreno e pessoal de Cristo. Nenhum milênio. Os 1000 anos de Apocalipse 20, que nós acabamos de ler aqui, 6 vezes, são simbólicos. Não literais. A primeira ressurreição de Apocalipse 20 não é física, ela é espiritual. O milênio já está acontecendo agora, mas no céu. E Cristo já está reinando. E Satanás está preso no que se refere a impedir o avanço do Evangelho. Eles entendem que esse Satanás preso nesse texto de Apocalipse 20, é que o poder dele foi restringido a ponto dele não conseguir conter o avanço do Evangelho. E quando Cristo voltar, haverá a ressurreição geral, uma única ressurreição. O julgamento de todos os homens e a entrega de todos ao seu estado futuro, uns para a condenação eterna e outros para a glória eterna. E eu falei muito sinteticamente, amém? Essa escola, que é uma escola que existe muitos influentes no mundo inteiro, desde o século IV, desde Agostinho. Desde Agostinho de Hipona, essa escola é muito influente. Os presbiterianos são adeptos dessa escola, muitos batistas, muitos doutores, muitos eruditos, como Louis Berkhoff, Martin Lloyd Jones, Augusto Nicodemos, entre os brasileiros, Hernandes Dias Lopes, são muitos adeptos dessa escola. Que o milênio é uma questão espiritual, que Cristo já está reinando agora, que a primeira ressurreição é a ressurreição espiritual, quando nós nascemos de novo, que o poder de Satanás foi restringido, e por muitos textos se entende isso. Por exemplo, Hebreus capítulo 4 diz que pela sua morte destruir o poder, aquele que tem o poder da morte, a saber, o diabo, né? Jesus disse que não haveria como entrar na casa do valente sem o amarrá-lo, e então, amarrando, saquear os seus bens. Então, por vários textos, esses eruditos entendem que esse milênio não é literal. Mas há uma grande dificuldade de se estabelecer essa posição, irmãos.
por causa das profecias do Antigo Testamento que ainda não foram cumpridas. Isaías capítulo 7, Isaías capítulo 11, Isaías capítulo 19, Isaías capítulo 65. Profecias que se referem a Israel, profecia que se refere à inclusão dos gentios na fé e tantas outras coisas que acontecerão materialmente no mundo. É muito difícil ela ser estabelecida. E muito difícil também nós lermos esse texto de forma simbólica. Ainda que Apocalipse tem muitos símbolos, esse texto ele parece estar muito claro. E quando nós fazemos uma leitura bem simples dele, nós podemos entender muito bem. Então guarde com você, pós-milenismo. O Senhor vem depois de um período de paz, prosperidade. Ah, milenismo, não, o Senhor está reinando já, num reino nos céus, e quando ele vier, ele estabelecerá juízo sobre tudo, e já estabelecerá o reino eterno, o estado eterno. Particularmente nós não cremos assim, irmãos. Nós cremos que o Senhor estabelecerá o seu reino nessa terra. Isso é chamado de pré-milenismo. Porque o Senhor vem primeiro, antes do milênio, e então haverá um reino de 1000 anos. E é isso que o texto que nós lemos apresenta para nós, quando nós lemos ele de forma muito simples e singela. Então, o pré-milenismo, irmãos, diz que Cristo vai estabelecer seu reino terreno por ocasião da sua vinda. Amém? Neste reino, a vontade de Deus será feita aqui na terra. Este reino será de paz, retidão e justiça entre os homens. Alguns creem que será 1000 anos literais, outros dizem que não ser literal, mas um período de tempo. Nós cremos que será literal. Este reino será na terra, haverá grande tribulação antes desse tempo. A palavra de Deus diz que como nunca houve e jamais haverá, desde que o mundo é mundo. A vinda de Cristo fará com que Satanás e seus ajudadores fiquem presos por 1000 anos. É isso que a palavra de Deus diz. No fim do milênio, no entanto, Satanás será solto por breve tempo. Depois será completamente derrotado. As duas ressurreições em Apocalipse 20, do verso 4 a 6, devem ser distinguidas com base em seus participantes. A primeira ressurreição é a ressurreição dos salvos. A segunda ressurreição de todos os demais homens. Devem ser distinguidas duas ressurreições. Os crentes na primeira ressurreição e o restante dos mortos somente após o milênio. Foi o que nós lemos nesse texto de Apocalipse 20. Amém? E eu gostaria de lançar um contexto histórico para você, irmão, para mim. Até o século IV, toda a igreja, em unanimidade, dizia que o Senhor viria antes estabelecer o seu reino nessa terra. Nós temos isso como pensamento dominante até o século IV. Amém? Os cristãos esperavam um fim iminente do mundo. Esperavam uma transformação cataclísmica. Porque é isso que Apocalipse nos diz. Amém? Haverá terremotos em várias partes. Haverá cataclismas. Vários eventos cataclísmicos antes da vinda de Cristo. E isso não seria uma chegada gradativa e progressiva do reino. Seria algo de uma vez por todas. Amém? Nos primeiros séculos da história da igreja, o pré-milenismo era uma posição dominante. Entre eles estavam Justino Mártir, Irineu, Hipólito, Jactâncio e tantos outros pais da igreja primitiva. Agostinho, irmãos, foi o primeiro a desenvolver uma ideia de milênio não literal. E eu vou explicar por que para os irmãos que aconteceu isso. Simples. Porque ele está num momento na história, irmãos, que houve aquela visão de Constantino, em que ele viu uma cruz, diz a visão dele,
e que por meio daquela ele venceria toda a guerra, e que se estabeleceu um período de paz entre a igreja e o Estado, e a igreja se amalgamou com o Estado, estabelecendo que aqueles que se tornassem cristãos receberiam uma capa e tantas... uma benfeitoria do Estado para aqueles que se tornassem cristãos. Até aquele momento, os cristãos eram rechaçados, perseguidos, torturados, queimados vivos, e ali começa, eis o casamento, o Estado com a igreja. Então, não foi difícil que algum teólogo dessa época pensasse que chegamos no milênio, ou que o milênio já está existindo, não é? Porque há um período de paz, então, é porque Cristo está reinando e nós estabelecemos, então, já não precisa mais haver aquele movimento contra o Estado, né? O Estado já está abraçado com a igreja. E com a conversão de Constantino, nós temos a ideia de a igreja aliada ao Estado. E o Estado está governando aqui com a igreja nessa terra. Amém? Então o reino é espiritual. Não pode ser físico. Não pode ser de Cristo um dia na sua vinda, mas Cristo já está reinando agora. E por isso essa visão, Agostinho de Hipona, no livro A Cidade de Deus, foi o primeiro a interpretar Apocalipse 20 de uma forma não literal. Amém? Amém, irmãos? Amém. Século IV. Então agora nós vamos ver o que nós cremos sobre o milênio. E nós precisamos usar o texto de Apocalipse 20 aqui muitas vezes. Primeiro, irmãos, nós cremos que haverá 2 ressurreições. Amém? Veja comigo a partir do verso 4. Vi também tronos, e nestes sentados aqueles que foram dada autoridade de julgar. Vi as almas dos decapitados por causa do testemunho de Jesus, bem como da palavra de Deus. Tantos quantos não adoraram a besta, nem tampouco a sua imagem, e não receberam na fronte a marca e na mão. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. O restante dos mortos não reviveram, até que se completassem 1000 anos. Esta é a primeira ressurreição. Amém? Na vinda de Cristo, os crentes ressuscitarão. Amém? Serão julgados no tribunal de Cristo. Os vencedores reinarão com Cristo por 1000 anos. Aqueles que não venceram estarão em um lugar de disciplina, chamado pela Bíblia de ranger de dentes, trevas exteriores. Amém? Prisões e açoites. E os irmãos que perderam as últimas aulas, é só recapitularem elas, que vocês vão descobrir que é a disciplina, assim, para os crentes. Não. Algumas características bem específicas da grande tribulação. Mas há tribulação entre os irmãos em todo o mundo, durante todas as eras. Por isso que há muita confusão sobre isso. Há os irmãos do Iraque já estão na grande tribulação. Não estão. Estão em tribulação. Há os irmãos na Coreia do Norte estão em tribulação. Não na grande tribulação. Amém? Essa grande tribulação, há um personagem contra a igreja. Específico, claro, estabelecido no mundo. Que se levantará contra a igreja e contra Israel. Que fará coisas específicas naquele momento. Até mesmo colocando uma imagem dele no santuário de Deus, se fazendo se passar por Deus, sacrificando porcos, né? Aquilo que a Bíblia chama de o abominável da desolação. Por isso essa grande tribulação ainda não está acontecendo. Sim, também são algumas. Amém? Mas nós já falamos sobre isso em algumas aulas passadas. Haverá 2 ressurreições. Primeiro, isso é claro, irmãos. Pelo texto, vamos lá. Leia, o restante dos mortos não reviveram. Então, alguns mortos
reviveram nesse momento. Quem são os que reviveram? Aqueles que estão reinando com Cristo. Então, qual é a divisão aqui, irmãos? Os salvos, eles ressuscitam primeiro. Fazem parte da primeira ressurreição. Passa-se um período de 1000 anos até a segunda ressurreição. Até esse tempo, aqueles que morreram sem Cristo não ressuscitaram. Amém? Agora nós vamos olhar algumas coisas que dizem respeito à natureza do milênio. E nessa semana nós vamos falar algumas coisas a respeito disso. E se não der tempo, nós vamos continuar semana que vem. Amém? Primeiro, Jesus reinará absoluto durante esse tempo. Satanás será preso durante esse tempo. A besta e o falso profeta destruídos foram lançados vivos no lago de fogo. É só você ler o capítulo 19, verso 20. Mas a besta foi aprisionada e com ela o falso profeta, que com os sinais feitos diante dela seduziu os que receberam sua marca e eram os adoradores da sua imagem. Os dois foram lançados vivos para dentro do lago de fogo que arde com enxofre. Amém? Eles inauguram a geena de fogo. Aquilo que alguns chamam como o inferno. Que a Bíblia chama como geena de fogo. Amém? Os restantes foram mortos com a espada que saía da boca daquele que estava sentado no cavalo. E todas as aves se fartaram com as suas carnes. Esta é a guerra chamada do Armagedon, antes do milênio. E então, vi descer do céu um anjo. Tinha na mão a chave do abismo e uma grande corrente. E nós sabemos que essa parte é uma parte clara, irmãos. Nós estamos falando do diabo, um ser espiritual. E alguns têm dificuldade, amém? Para saber que há cadeias espirituais. E na mão desse anjo há uma grande cadeia espiritual. E o diabo, nesse tempo, é preso. Diz, ele segurou o dragão, que lá em Apocalipse 12 já é descrito quem é. A antiga serpente, que é diabo, Satanás, e o prendeu por 1000 anos. Então, a Bíblia também diz, irmãos, que nesse tempo todo olho o verá e todo joelho se dobrará diante de Jesus Cristo. Ele reinará absoluto nesta terra. Amém? Ele será o rei desta terra. Todos os reis tirarão suas coroas e prostrarão diante dele. Amém? Alguns espontaneamente, outros por imposição. Porque ele reinará nessa terra. Ninguém poderá contê-lo. E se cumprirá aquilo que está escrito no Salmo 2. Com vara de ferro ele regerá as nações. Você quer ver o que escreve o Salmo 2, irmão? Essa é uma promessa para o tempo do descendente de Davi. Aquele que se assentará no trono de Davi, seu pai, e o seu reino jamais terá fim. Aqui você encontra os reis contra ele, irmãos. A objeção do mundo contra o Cristo. Não é verdade? Diz assim, ó, por que se enfureceram os gentios? E os povos imaginam coisas vãs? Os reis da terra se levantaram e os príncipes conspiram contra o Senhor e contra o seu ungido, o Cristo, o Messias, dizendo, rompamos os seus laços, sacudamos de nós as suas algemas. Ri-se aquele que habita nos céus. O Senhor zomba deles. Na sua ira, a seu tempo, lhes há de falar. E no seu furor os confundirá. E veja o que diz. Desde a ressurreição de Cristo, eu, porém, constituí o meu rei sobre o santo monte Sião.
proclamarei o decreto do Senhor. Ele me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me e te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. Agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho, para que ele não se irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro de pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele se refugiam. Esse é o meu filho. Tu és o meu filho. Eu hoje te gerei. E muitos têm confusão com esse texto, irmãos. Pedro diz que esse texto se referia à ressurreição de Cristo. Na verdade, esse texto se refere a uma cerimônia onde o filho era apresentado semelhante ao pai para representá-lo. Porque tudo que é do pai era dele a partir daquele momento. E ele o representaria como rei. E nessa cerimônia se era dito, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Não é que eu hoje trouxe ele à existência. Eu hoje te proclamei igual a mim, a minha função. E a Bíblia fala que, em Romanos, capítulo 1, versículo 4, que Jesus foi declarado Filho de Deus com poder, segundo o Espírito de Santidade, pela sua ressurreição dos mortos. A saber, Jesus Cristo nosso Senhor. Esse é o Evangelho, irmãos. O nosso Rei está nos céus. Amém? Um dia ele reinará sobre todas as nações com vara de ferro. Os reis zombam. Os reis se enfurecem contra ele. Se levantam contra ele. Conspiram contra ele. A Bíblia diz que ele ri-se do céu. O Senhor zomba deles. Porque ninguém pode com ele. Diz que eles se reuniram e ele os venceu com a espada que saiu da sua boca. Amém? Esse é o nosso rei. E ele vem estabelecer o seu reino. Todo joelho se dobrará diante dele. Ele veio como servo sofredor. Se esvaziou de si mesmo, como diz Filipenses 2. Né? Tende em vós o mesmo pensamento que houve também em Cristo Jesus. Pois ele, sendo Deus, não julgou como usurpação ser igual a Deus, ou ele não se aferroou aos seus direitos. Antes, a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, e reconhecido em figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente até a morte e morte de cruz. Pelo que também Deus o exaltou soberanamente. E lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que o nome de Jesus se dobre todo joelho nos céus, na terra e debaixo da terra. E toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. E ele é o Filho que Deus disse, assenta-te à minha direita, até que eu ponha todos os teus inimigos por estrado dos teus pés. Amém, irmãos? E o Senhor vem estabelecerá seu reino. Segundo, irmãos, esse reino é um reino de justiça. Esse reino é um padrão incomparável. Por que é impossível esse reino estar acontecendo hoje, irmãos? Porque esse reino tem um padrão incomparável. Esse reino tem uma justiça incomparável. É um padrão de justiça que não pode ser comparado com nada. É o padrão de justiça descrito no Sermão do Monte. Amém? Descrito de uma maneira tão preciosa por Jesus aos seus discípulos. Porque aquele sermão é para nós, os seus discípulos. Diz que o Senhor subiu um alto monte e vendo as multidões, assentado, falou aos seus discípulos. Bem-aventurados pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados pacificadores. Bem-aventurados aqueles que têm fome e sede de justiça, porque serão saciados. Bem-aventurados que sofrem, os que choram, porque serão consolados. Bem-aventurados sois vós,
quando vos injuriarem e falarem mal de vós. Alegrei-vos, porque vosso é o reino dos céus. Foi assim que perseguiram os profetas que vieram antes de vós. Amém, irmãos? Eu lembro da reportagem de da família daqueles jovens que foram decapitados naquela praia aquele grupo extremo islâmico do Estado Islâmico, né? Um dos familiares disse: eu gostaria de encontrar com um desses homens e agradecê-lo, porque por causa dele, meu filho tem ampla entrada no reino dos céus. Porque foi isso que Jesus prometeu. Aqueles que sofreram e foram decapitados por amor dele, deles é o reino dos céus. E bem entendia esse irmão sobre esse versículo. Não é? Esse é um reino de justiça, irmãos. Nunca houve e nem haverá um reino como esse. Terceiro lugar, esse é um reino de dimensão política, promovendo paz no mundo. Verdadeira paz. Hoje os homens dizem que haverá paz. E a Bíblia diz que você tem que estar alerta quando ouvir dizer paz e segurança. A Bíblia diz que virá repentina destruição, como vem as dores de parto. Aqui está para dar a luz. E de modo algum escaparão. Então, nós temos as nações que proclamam a paz no mundo, não é? As Nações Unidas. Mas não haverá paz no mundo. A verdadeira paz virá, irmãos, quando o Senhor reinar nesse mundo. E é o reino que nós aguardamos. É o reino que está descrito, por exemplo, em Isaías capítulo 2. Versículo 4. Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estes converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará espada contra a outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Este é o reino de Cristo. Amém, irmãos? Vamos repetir? Ele julgará entre os povos e corrigirá muitas nações. Estas converterão as suas espadas em relhas de arados e as suas lanças em podadeiras. Uma nação não levantará a espada contra outra nação, nem aprenderão mais a guerra. Vinde, ó casa de Jacó, e andemos na luz do Senhor. Esse é um reino de paz que prevalecerá. Político, irmãos. Nós teremos uma teocracia, o governo de Deus sobre esta terra. Esse é o reino que Jesus prometeu. Amém? Vinde, benditos de meu Pai. Recebei o reino que está preparado para vós, desde antes da fundação do mundo. Não é glorioso isso, irmãos? Quando você olha para a injustiça, você sabe que o Rei de justiça, o Rei de paz, que permanece para sempre, virá. Estabelecerá o seu reino. Haverá justiça e paz. Amém? Número 4, haverá harmonia em toda a criação. A natureza, outrora amaldiçoada pela queda, terá paz. É o que Deus disse a Adão: maldita é a terra por tua causa. A inimizade entre os animais, a inimizade entre os homens e os animais. Você não consegue chegar perto de um passarinho, não é verdade? Você não consegue chegar perto de um animal carnívoro hoje. Das bestas da terra. De um leão, de um lobo, de um urso. Não é? Só que haverá um momento diferente desse. Isaías capítulo 11, né, irmãos? A Bíblia fala, irmãos, no capítulo 8 de Romanos, verso 19,
Paulo diz assim, porque para mim tenho por certo que os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. E Paulo fala que a ardente expectativa da criação aguarda a revelação dos filhos de Deus. Pois toda a criação está sujeita à vaidade, não voluntariamente, a Bíblia diz, mas por causa daquele que a sujeitou, na esperança de que a própria criação será redimida do cativeiro da corrupção para a liberdade da glória dos filhos de Deus. Porque a criação, porque sabemos que a um só tempo toda a criação geme e suporta angústias até agora. Não é assim que está escrito lá, irmãos? E Paulo diz, e nós também gememos no nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Essa é a esperança na vinda de Cristo, irmãos. A redenção de toda a criação. Amém? A criação outrora amaldiçoada pela queda terá paz. Isaías capítulo 7, aliás, capítulo 11, versículo 9. Eu vou ler desde o verso 1 para nós. Do capítulo 11, verso 1. Do tronco de Jessé sairá um renovo. Das suas raízes, um rebento, aliás. Isso significa nazareno, irmãos. A palavra rebento em hebraico significa nazareno. Não só de Nazaré, mas há um jogo de palavras com esse nome. Será chamado Nazareno. E das suas raízes um renovo. Repousará, Jesus diz que se cumpriu nele na sua primeira vinda. Até um certo ponto aqui, vamos embora. Sobre ele o Espírito do Senhor, o Espírito de sabedoria, de entendimento, o Espírito de conselho e de fortaleza, o Espírito de conhecimento e de temor do Senhor. Deleitar-se-á no temor do Senhor. Não julgará segundo a vista dos seus olhos, nem repreenderá segundo o ouvir dos seus ouvidos, mas julgará com a justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Ferirá a terra com a vara de sua boca. Agora já é a segunda vinda, irmãos. Que bom que nós entendemos sobre esse aspecto da profecia já em algumas aulas anteriores. Não é? Porque você está lendo a mesma profecia dividida em duas partes. Uma que se cumpriu na primeira vinda de Cristo e nem teve vírgula aqui e já pulamos para a segunda vinda. Quem estava nesta aula vai lembrar bem do que nós tratamos. Mas julgará com justiça os pobres e decidirá com equidade a favor dos mansos da terra. Agora, ferirá a terra com vara de sua boca e com o sopro dos seus lábios matará o perverso. A justiça será o cinto dos seus lombos e a fidelidade o cinto dos seus rins. O lobo habitará com o cordeiro. Pense nisso, irmão. Que glorioso isso. Coloque um lobo e um cordeiro junto hoje. O que acontece com o cordeiro, irmãos? Ele é devorado pelo lobo. O leão se deitará junto com o cabrito. O bezerro, o leão novo e o animal cevado andarão junto. E um pequenino os guiará. Esse é o reino de Deus. Esse é o reino dos céus. Esse é o reino de Cristo aonde, irmãos? Aqui nesta terra. Durante 1000 anos. A vaca e a ursa pastarão juntas. E suas crias juntas se deitarão. O leão comerá palha como o boi. Ou seja, o leão não será mais carnívoro. A criança de peito brincará na toca numa das cobras mais venenosas. E já o desmamado meterá a mão na cova do basilisco. Não se fará mal nem dano algum em todo o seu santo monte, porque a terra se encherá do conhecimento do Senhor, como as águas cobrem o mar. Naquele dia recorrerão as nações à raiz de Jessé. Esse é o Cristo, o Senhor de toda a terra.
que está posta por estandarte dos povos. A glória lhe será a morada. Nós vamos parar aqui por hoje. Amém? Porque nós decidimos não cansar os irmãos. Já oraram bastante. Não perca semana que vem. Amém, irmãos? Outra coisa, só concluindo, irmãos. O homem não precisará temer qualquer criatura. As forças da natureza, como tempestades, terremotos e vulcões, serão aquietados. Mateus 5, 8, 26 diz que havia uma tempestade. Que o Senhor fez, irmãos? O Senhor deu ordem à tempestade. Todas as forças do universo obedecem à sua voz. Ele não é só rei sobre as nossas vidas, irmãos. Amém? Ele não é só rei sobre os anciãos do universo, que prostam diante dele suas coroas e se prostam diante dele. Ele não é só rei sobre os querubins, os serafins, os anjos, os arcanjos. Ele é rei sobre o universo, sobre o sol, sobre a lua, sobre as estrelas. Tudo são obras das suas mãos. Ele é rei sobre todas as coisas. Amém, irmãos? Tudo obedece à sua voz. E um dia, tudo voltará a obedecer à sua voz. Toda maldição será tirada da terra. E aqueles que reinarão com Cristo verão isso diante dos seus olhos. Isso é mais um incentivo para nós, não é verdade, irmãos? Para nós não vivermos uma vida displicente com a vontade do Senhor. Porque é uma herança futura para os filhos de Deus. Então Paulo, debaixo de muita luta, perseguição, ele disse que ele estava certo de que os sofrimentos do tempo presente, preste atenção, irmãos, amém? Todos os sofrimentos do tempo presente não podem ser comparados com a glória a ser revelada em nós. Amém? Todas as nossas indagações, todas as nossa ansiedade, nossos anseios pelas coisas do amanhã, não podem ser comparados com essa palavra do Senhor. Servo bom e fiel, entra no gozo do seu Senhor. Isso é uma promessa, irmãos, para aqueles que são fiéis. Nós vamos entrar numa alegria incomparável. Que o Senhor possa fazer conosco como Paulo diz. Nós, que somos as primícias do Espírito, igualmente gememos em nosso íntimo, aguardando a adoção de filhos, a redenção do nosso corpo. Ele fala, porque na esperança fomos salvos. Nós não fomos salvos para ter herança nessa vida, irmãos. Amém? Ainda que nós gostamos de tudo que o Senhor nos dá e são justos. Você não tem problema nenhum em você ter algumas alegrias nessa vida. O problema é que nós deturpamos as coisas que o Senhor nos deu, irmãos. Nós usamos para nosso próprio benefício, para a nossa própria satisfação. O Senhor nos deu os filhos, amém? E nós idolatramos nossos filhos por causa do pecado. E nós não cumprimos as coisas que nós devemos fazer com os nossos filhos. Para salvar suas almas. Não é verdade? Porque eles são herança do Senhor, não nosso. São para o Senhor. Não é? São uma alegria para nós. Quem aqui é pai, irmãos? Seu filho não é uma alegria para você, irmão? A minha filha é uma alegria para mim. Ela me faz muito feliz. O Senhor me abençoou com uma filha que me faz muito feliz. Ele me deu essa alegria. Não é verdade? O Senhor nos deu a natureza, irmãos. E às vezes você está bem triste e o Senhor manda uma obra das mãos dele. Um pássaro lindo, uma flor linda. Que nenhuma obra de arte feita por um ser humano poderia fabricar. As penas de uma sairinha 7 cores, né? De um tié sangue, de um bonito lindo, de um pica-pau, de um gavião, de uma obra
das criações. Amém, irmãos? Sejam elas quais forem a criação. São alegrias que o Senhor nos deu. Amém, irmãos? Preste atenção nisso, irmão. Não são injustos. Não são coisas ilícitas. São coisas boas. O problema é o nosso pecado, irmãos. Porque o Senhor nos deu para nos satisfazer, mas não completamente. Para nós termos, assim, um espelho para Ele. Nós olhamos para a sua criação, lembramos que foi Ele que fez. E mais que isso, nós lembramos que Ele voltará. Porque Paulo diz assim, ó, na esperança fomos salvos. Esperança que se vê não é esperança. E ele diz, pois o que alguém vê como espera, mas ele fala, mas se esperamos o que não vemos, com paciência o aguardamos. Amém, irmãos? A nossa esperança está voltada para Cristo Jesus. Amém, irmãos? É isso que Paulo está falando. Independente do que haja de sofrimento nessa vida, nada dessa vida pode ser comparado com isso. Por isso que é um assunto tão importante. Né? Que esse negócio de milênio, irmão. Irmão, é muito importante. É a nossa esperança. Todas as vezes que nós olhamos e nós colocamos nossos olhos numa injustiça, nossa esperança. Todas as vezes que nós vemos alguém machucando o outro, destruindo as coisas, se autodestruindo, nós temos esperança. Não é verdade? O Senhor mudará esse quadro, irmão. Não há injustiça que não será vingada pelo Senhor. O Senhor é o justo juiz. O Senhor não tem o culpado por inocente. O Senhor é o justo juiz. O Senhor não tem nenhuma dessas nações, irmão, por inocente, as que são culpadas. O Senhor julgará as nações. O Senhor julgará os reis da terra. O Senhor julgará todos os homens. Essa é a nossa esperança, irmãos. O rei virá. Não que nós queremos que o Senhor machuque alguém. Não é isso que eu estou falando, não. Eu estou falando que Ele realmente estabelecerá um reino aqui nessa terra. E haverá harmonia no seu reino. E se nós vencermos, seremos participantes disso. Colocaremos nossos olhos nisso. Isso é o nosso incentivo. O Senhor nos salvou para uma grande coisa.